Numa cidade dividida por linhas invisíveis mas muito reais, as disparidades sociais eram evidentes. De um lado, os bairros ricos espalhavam-se como reinos onde tudo brilhava, ruas impecavelmente limpas, casas sumptuosas, boutiques caras cujas janelas brilhavam ao sol. A vida ali parecia fácil, protegida pela ilusão de que a pobreza não existia ou pelo menos não os afetava. Esses bairros eram domínio dos privilegiados, aqueles cuja cor da pele, status social e vínculos garantiam uma vida tranquila, onde os problemas do cotidiano pareciam ter pouca importância. Em contraste, nos bairros da classe trabalhadora, a pobreza era omnipresente. As ruas eram escuras, empoeiradas, muitas vezes negligenciadas pelo município. Os edifícios pareciam arranhados pelos anos, desgastados pela degradação e pelos ventos da precariedade. A população negra, maioritária nestas zonas, vivia à sombra desta cidade a duas velocidades, condenada a lutar todos os dias pela sua dignidade. Aqui a injustiça era uma presença constante, invisível mas omnipresente, um peso que marcava a vida dos habitantes, desde as crianças aos mais velhos. Cada olhar para estas ruas, cada patrulha policial, cada encontro com as autoridades parecia uma lembrança cruel do seu lugar na hierarquia social. É neste contexto que Jason, um jovem policial ainda em início de carreira, patrulhava. Ele ainda não tinha compreendido completamente as suas ações, mas os seus preconceitos raciais, moldados pela sua educação e experiências iniciais, já orientavam o seu comportamento. Superficialmente, Jason estava fazendo seu trabalho, mas no fundo ele via este bairro como uma zona a ser domesticada, uma terra sem lei onde alguns eram obrigados a reprimir os outros. A ideia de que as crianças negras pudessem viver em condições tão precárias quanto degradantes indignava-o na sua própria concepção do mundo. Mas em vez de questionar as causas desta miséria, escolheu vê-la como uma forma de rebelião, uma falta de respeito pela ordem que representava. Para ele, estas crianças eram apenas obstáculos a uma paz que ele não conseguia alcançar. Numa tarde quente de verão, com o calor parecendo pesar sobre a cidade, Jason invadiu o parque de um bairro degradado. O ar estava pesado, quase sufocante, e o som dos motores dos carros nas ruas circundantes misturava-se aos gritos distantes das crianças brincando. O sol impiedoso batia implacavelmente, mas a sombra das árvores parecia oferecer algum descanso. Foi lá que Jason viu Malik, um menino negro de cerca de 10 anos, brincando sozinho à sombra de um velho carvalho. Malik, embora jovem, já carregava sobre os ombros os pesados fardos do ambiente. Seus olhos, penetrantes e profundos, não revelavam a inocência própria de sua idade. Pelo contrário, o seu olhar parecia repleto de uma sabedoria adquirida nas ruas, uma sabedoria dolorosa, forjada pelas lutas diárias que enfrentava, mesmo na sua tenra idade. Ele ainda não estava acostumado com a crueldade do mundo exterior, mas seus olhos já traíam a experiência das injustiças que teve que enfrentar. Jason, ao ver a criança, de repente se sentiu superior. Seu olhar endureceu. O sorriso que ele exibia era frio e desdenhoso. Sem motivo aparente, ele se aproximou do garoto, com uma sensação de poder crescendo dentro dele, reforçada por seu uniforme de policial. Ele apontou para um rato que estava vagando perto de Malik, vasculhando o lixo. A cena, retratando uma imagem de absoluta miséria, provou ser uma desculpa para Jason humilhar ainda mais a criança. Você sabe o que é isso, garoto? Jason perguntou com uma voz gelada, seu rosto congelado em uma expressão de intolerância. Malik, a princípio paralisado de surpresa, recuou instintivamente, sentindo que a situação estava se tornando perigosa. Seu coração batia mais rápido, mas antes que pudesse reagir, Jason agarrou seu braço com uma força desconcertante. Eu quero que você coma esse rato. Assim você saberá como é viver aqui. Você não tem respeito, então vou te ensinar respeito, disse Jason, sua voz autoritária cheia de desgosto não apenas por Malik, mas por tudo que essa criança representava aos seus olhos: pobreza, rebelião, desamparo. O terror invade Malik. Cada fibra do seu ser gritava para que ele fugisse, se defendesse, mas ele sabia que, sozinho, diante da silhueta imponente do policial, não teria chance. A intensidade da violência psicológica, mas também física, que se abateu sobre ele o paralisou. Ele tentou se libertar, mas Jason, implacável, segurou-o com força. Nenhum adulto estava lá para ajudá-lo, ninguém viria intervir. Neste mundo, esse tipo de ato parecia ser a norma.
Mas o que Jason não sabia era que Malik não era uma criança como as outras. Malik era filho de Samuel Johnson, um agente do FBI respeitado pela sua integridade, coragem e determinação. Samuel dedicou a sua vida à justiça, à luta contra o crime organizado e às injustiças do sistema. Embora tivesse uma agenda exigente, nunca perdeu de vista o que realmente importava: sua família e principalmente seu filho. Samuel ensinara Malik a manter-se ereto e a manter-se digno apesar das provações, mas ainda não lhe explicará como a crueldade do mundo podia, por vezes, atingir alturas inimagináveis. Neste momento de terror, Malik, nas mãos do brutal policial, pensou em seu pai. Ele sabia que seu pai, embora muitas vezes ausente, era forte. Ele sabia que estaria lá para ajudá-la, que faria o que fosse necessário para obter justiça. Mas agora, ele se sentia terrivelmente sozinho. Seu olhar, cheio de medo e vergonha, voltou-se para o chão, como se a própria terra quisesse engoli-lo. A dor da humilhação envolveu seu coração, como um veneno lento, corroendo sua dignidade e inocência. Naquele dia, Samuel voltou mais cedo para casa, uma raridade em sua rotina de trabalho. Ele estava acostumado a chegar tarde em casa, muitas vezes depois de Malik ter ido dormir, mas desta vez ele tirou uma folga do trabalho para ficar com ele. Entrou em casa com uma estranha sensação de alarme, uma intuição que lhe apertou o coração. A atmosfera lá dentro era estranha, quase pesada. Ele viu Malik, imóvel em um canto da sala, com o rosto banhado em lágrimas, uma expressão que nunca tinha visto no rosto do filho. Samuel correu em sua direção, seu coração batendo mais rápido. Suas mãos tremiam ligeiramente quando ele se ajoelhou ao lado dela. "O que aconteceu, meu filho?" ele perguntou, sua voz suave, mas tingida de preocupação. Malik olhou lentamente para cima, uma expressão de terror misturada com vergonha em seus olhos. Ele se sentiu quebrado, como se um peso imenso pesasse sobre seus ombros. Seus lábios tremiam enquanto ele recitava o incidente, as palavras caindo como pedras, pesadas e dolorosas. "Ele me forçou, ele me disse, que eu tinha que comer o rato." A voz de Malik quebrou sob o peso da memória, mas ele continuou, despejando a enxurrada de injustiças e humilhações que havia experimentado. Samuel ouviu, sua mente girando, uma mistura de raiva e tristeza. Cada palavra de seu filho soava como um sino em sua alma, e uma raiva fria cresceu dentro dele, uma raiva que ele não estava acostumado a demonstrar. Ele tinha visto horrores em sua carreira, mas nunca imaginou que seu próprio filho, em sua própria cidade, seria vítima da crueldade do homem que deveria estar ali para proteger a comunidade. "Eu cuidarei disso", disse Samuel com uma voz calma, mas determinada, embora o turbilhão de emoções lutasse dentro dele. Ele respirou fundo e se levantou, determinado a não deixar esse ato vil passar sem consequências. Nos dias que se seguiram, Samuel iniciou uma preparação cuidadosa. Ele sabia que o que tinha que fazer não seria fácil. Ele começou reunindo evidências, entrevistando discretamente testemunhas que viram o incidente, procurando pistas nas câmeras de vigilância do bairro e explorando outros caminhos para tornar a injustiça visível. Algumas testemunhas mostraram-se relutantes, por medo de represálias, mas um pequeno grupo concordou em falar, determinado a quebrar o silêncio que cresceu em torno do abuso de poder de Jason. As evidências começaram a se acumular, cada testemunho e cada peça eram peças de um quebra-cabeça complexo. Samuel sabia que a justiça às vezes podia ser lenta e tendenciosa, mas acreditava firmemente que, se persistisse, a verdade acabaria por emergir. No entanto, ele também sabia que precisava jogar com cuidado. Jason, com seus aliados na polícia, achava que estava seguro, e Samuel não queria apressar as coisas sob o risco de ver o caso abafado. O tempo passou e, a cada dia, Samuel lutava nas sombras, reunindo apoio, estudando as falhas do sistema e rastreando evidências que sabia serem inestimáveis. Finalmente, depois de semanas de esforço árduo, Samuel sentiu-se pronto. Ele apresentou queixa contra Jason, exigindo uma investigação formal. O policial, imbuído de seu poder e de seu status, pensava que nada perturbaria seu cotidiano. Ele pensava que estava protegido das consequências. Mas Samuel preparou seu remate com precisão clínica. A pressão começou a aumentar. A mídia percebeu a história, atraindo a atenção do público. Os protestos eclodiram nas ruas, com as vozes dos cidadãos a levantarem-se para denunciar a brutalidade policial, o abuso de poder e a discriminação racial sistêmica.
Samuel sabia que isto era mais do que apenas uma questão de justiça para o seu filho. Foi uma luta pela dignidade de toda uma comunidade, pela verdade contra a opressão. Jason, confrontado com a magnitude do assunto, começou a sentir o calor do fogo se aproximando. O policial foi suspenso e depois indiciado. O caso tornou-se um ponto focal, um símbolo de resistência contra os abusos de poder. Samuel, sem tentar fazer nome, lutou para que as coisas mudassem. Não foi uma vitória pessoal, mas uma vitória para o seu filho, para sua comunidade e para todos aqueles que lutaram nas sombras da sociedade. Os dias se passaram e a situação tomou um rumo irreversível. A impunidade policial, uma vez consolidada, começou a ruir. Mas no meio da turbulência, Samuel permaneceu calmo, com o olhar sempre voltado para o futuro, para a justiça. Para ele, foi apenas um passo em uma luta maior. A mudança não foi imediata, mas ele sabia que cada vitória, por menor que fosse, representava um passo mais perto de um mundo mais justo. Jason, por sua vez, viu-se imerso em vergonha e culpa. Ele compreendeu tarde demais que as suas ações não eram isentas de consequências, que a violência que infligira a uma criança inocente abalara uma força muito maior do que ele próprio. Ele agiu com arrogância e impunidade, mas não podia mais ignorar a realidade. O seu abuso de poder desencadeou uma mobilização que nada poderia impedir. Malik, agora, estava crescendo à sombra deste evento. O menino que estava apavorado naquele dia estava mudando. O medo se transformou em força interior. Ele nunca esqueceria o que havia acontecido, mas sabia que seu pai, Samuel, e a justiça que ele personificava, estariam sempre ao seu lado, para lhe oferecer a proteção que antes considerava inatingível. E todos os dias aprendeu a lutar, a defender os seus direitos e os dos outros, a nunca se deixar silenciar por aqueles que acreditavam poder dominar os mais vulneráveis.